Olá, eu sou Joana Assunção e esse é mais um vídeo de Neurociência na Escola. Durante essa semana eu li uma entrevista que me deixou bem assustada e eu achei que eu tinha que conversar com você sobre esse assunto. O entrevistado disse que não existe dislexia e não existe TDAH. Fala sério, você acredita nisso? Pois não acredite. Nós já sabemos muita coisa sobre o funcionamento do cérebro. É claro que sabemos também muito pouco sobre o funcionamento do cérebro. Há muito ainda que aprender, há muito ainda para descobrir. Mas uma das coisas das quais nós temos muitas evidências é de que o funcionamento do cérebro de crianças com dislexia e com TDAH funcionam de maneira diferente do que o cérebro das crianças típicas, que não têm dificuldade de leitura e nem de atenção. Hoje eu vou falar mais sobre a dislexia. Sobre o TDAH, eu já falei num outro vídeo, mas eu vou voltar a falar nos próximos vídeos. Mas hoje eu queria te contar um pouco sobre o que acontece no cérebro de uma criança ou de um adulto com dislexia. Quando nós nascemos, nós trazemos já prontos uma série de circuitos neurais que têm funções específicas. Mas nós não nascemos com uma região no cérebro que seja especializada no reconhecimento de letras, de palavras. O nosso cérebro, ele precisa criar condição para o reconhecimento das palavras. Esse novo exercício, para essa nova tarefa, o cérebro se modifica. Acontece uma coisa que se chama reciclagem neuronal, ou seja, neurônios que faziam uma coisa antes, que nasceram para fazer algo, no caso, para reconhecer faces, agora dão lugar a neurônios que vão reconhecer palavras. Então, toda vez que uma criança é exposta a uma palavra, se ela sabe ler, se ela já está aprendendo a ler, essa área do cérebro dela vai se ativar. E não vai mais se ativar, ela vai diminuindo a ativação aos poucos para o reconhecimento de faces. Esses neurônios que agora vão reconhecer palavras vão tomando aos poucos o lugar desses neurônios que antes reconheciam faces. Mas isso não significa que a criança então pare de reconhecer face ou fique deficiente nessa tarefa. Não, esses neurônios que eram especializados e que nasceram para reconhecer faces, agora eles vão trabalhar somente no hemisfério direito do cérebro. Neurocientistas fizeram um trabalho interessante. Eles acompanharam crianças desde o final da educação infantil, quando começa ali a alfabetização, começam a aprender a ler, até o final do primeiro ano. E o que eles notaram é que essa região do cérebro, que antes era ativada diante de faces, quando a criança reconhecia uma face, ela vai diminuindo essa ativação na medida que a criança vai se tornando mais competente na leitura, à medida em que ela vai se tornando uma melhor leitora, uma leitora mais fluente, vai tomando mais capacidade de leitura, mais fluência na leitura. E a região do lado direito do cérebro, que antes ativava também para o reconhecimento de face, começa a se ativar mais no reconhecimento de face, e a região do hemisfério esquerdo do cérebro começa a ativar cada vez menos para o estímulo face e mais para o estímulo palavras. O que acontece com a criança com dislexia? Os estudos mostram que essa migração dos neurônios para o reconhecimento de faces, para o hemisfério direito e a tomada do espaço pelos neurônios especializados no reconhecimento de palavras não ocorre. Os cientistas também observaram que
pessoas adultas que não aprenderam a ler, que não tiveram a oportunidade de ler, de aprender a ler, também não têm ativação nessa região. Tanto em crianças com dislexia, como adultos ou crianças que ainda não aprenderam a ler, esses neurônios não se ativam. Então é uma diferença importante no funcionamento do cérebro. As crianças com dislexia, também os cientistas, os neurocientistas já conseguiram nos dar evidências de uma dificuldade, de uma deficiência no processamento fonológico. Essas crianças têm dificuldade e o cérebro dessas crianças tem uma dificuldade de se ativar, de reconhecer, né? Tem uma ativação menor para a diferenciação de fonemas. Essas crianças, então, têm dificuldade de fazer a conversão do grafema em fonema. Quando essa criança com dislexia vê uma letra, ela tem dificuldade de reconhecer o som dessa letra, né? O grafema e o fonema. Tá? Ela tem dificuldade de fazer essa conexão e percebe-se que o processamento fonológico, então, dessas crianças tem um funcionamento diferente. Além disso, estudos também demonstram que há genes que são reconhecidamente ligados à dislexia. Não é um gene, é um conjunto de genes e não é possível fazer um exame genético para saber se a criança tem dislexia ou não. O que se sabe é que crianças com dislexia apresentam essa expressão genética em certos genes já bem definidos, diferentes. Então, para mim, até uma irresponsabilidade chegar numa entrevista ou no vídeo e dizer que dislexia não existe. Nós já temos estudos suficientes para afirmar que sim, dislexia existe, tem base genética. Numa família, né, com uma criança com dislexia, a chance de os irmãos terem dislexia também é de 50%. No caso de gêmeos univitelinos, que são idênticos geneticamente, a chance de, quando um tem dislexia, a chance de o outro ter dislexia também é muito grande, é muito maior do que um gêmeo que não seja gêmeo idêntico. É importante frisar novamente que falar que não existe dislexia é um desserviço à educação. O diagnóstico ajuda na melhora da aprendizagem. Os estudos também mostram que crianças com dislexia, quando recebem um tratamento adequado, quando são ensinadas com uma pedagogia mais apropriada ao funcionamento do seu cérebro, elas conseguem aprender a ler. E não é porque essa região que não funciona bem, que se chama a área da forma visual da palavra, aparece nas crianças com dislexia. Esses neurônios não começam a se especializar naquela mesma região, mas por conta da neuroplasticidade, outros neurônios em outras regiões começam então a ajudar nessa tarefa de ler. As crianças com dislexia, então, elas vão ter mesmo quando elas aprendem a ler por meio de uma circuitaria diferente das crianças que não têm dislexia. Então, são muitas evidências que nós já temos para alguém dizer que dislexia não existe, que isso é uma suposição e que é uma bobagem. Uma bobagem é dizer que dislexia não existe. Dislexia existe, um diagnóstico é importante e essas crianças podem sim aprender a ler, desde que sejam diagnosticadas e as estratégias pedagógicas sejam adequadas ao seu funcionamento, às suas necessidades. Então, quando você ouvir alguém dizendo
que dislexia não existe, você pode afirmar que sim, dislexia existe, mas nem por isso as crianças não vão aprender a ler. É preciso realmente diagnosticar essas crianças, é preciso saber que elas têm dislexia para que elas possam ser ajudadas e ter condição de aprender a ler. Eu vou pedir para você deixar então o seu like aí para mim e não deixar o like para quem diz que dislexia não existe, tá bom? E compartilhe esse vídeo com seus amigos na escola. Meu abraço para você e até o próximo vídeo.